dá para a gente esperar algo de diferente no Partido dos Trabalhadores caso o Lula se eleja no ano que vem? Tem pessoal falando na rua, se o Celso vai para outro partido, ele ganha. E quais são as tuas ferramentas para ir candidato a deputado estadual, além dessa bagagem toda como ex-prefeito da cidade? A gente tem que lembrar que hoje o Lula está muito bem posicionado para ganhar a eleição. Pergunta do Celso se o fato do Kleber sair e ele sair junto não pode atrapalhar o desenvolvimento de uma candidatura e de um candidato forte na cidade de Gaspar. Espalharam na comunidade que eu morava em Blumenau, que eu tenho apartamento em Balneário Camboriú, uma cobertura. Eu não tenho, gostaria muito de ter, mas eu tenho lá na minha praia, um apartamento lá na minha praia, comprei lá em 94. Você é um exemplo de que as pessoas votam na pessoa, né? Na pessoa. E não na bandeira partidária. Mas a grande maioria vota na pessoa, né? Principalmente em cidade pequena como a nossa, né? São mais de 400 vídeos produzidos e ainda no ano de 2021, que não acabou, nós temos novidades na política de Gaspar, já se preparando para o ano de 2022, que vem recheado de pessoas que são pessoas conhecidas na cidade e que também vão se lançar na pré-candidatura. Hoje no estúdio do Valor Entrevista, Pedro Celso Zuc, prefeito de Gaspar por 3 vezes, e Pedro Sansão, que já foi vereador e hoje eles se lançam pré-candidatos. Aqui a estadual, né, Celso? Sim. E o desafio aqui é grande, hein? Muito. E aqui a federal. Meus amigos, vocês são de casa, então fiquem à vontade, deem as boas-vindas ao pessoal que curte e acompanha o canal Valor Entrevista. Quero cumprimentar tudo, né, dizer que é uma alegria a gente poder estar aqui mais uma vez conversando, levando informação para a nossa comunidade. Isso é extremamente importante, né, porque às vezes as coisas que a gente tem para dizer para a comunidade tem que ser assim, né, no tete-a-tete. Sim. E a gente consegue se manifestar bem melhor. Sim. Né? Então é uma satisfação a gente estar aqui com você, tá, né? E com o meu companheiro, né, parceiro de luta, o jovem doutor João Pedro Sansão, né, que vem fazendo uma carreira brilhante, né, e isso para nós é muito gratificante, né, porque aqui está sendo um pouco meio que inverso a coisa. Em vez dele aprender comigo, eu estou aprendendo bastante com ele. Que legal, que legal. E doutor agora, né, Pedro? Pois então, Alan, né, agradecer também a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né. Tanto eu quanto o Celso, nós do PT em geral, nós não vivemos da política, né? Então, como a gente não está o tempo todo livre, às vezes, para fazer o convencimento das pessoas, a gente tem que usar espaços como esse, espaços de sucesso, espaços democráticos, tem uma grande audiência, né, para estar aqui, né, fazendo esse diálogo e justamente explanando, né, as nossas motivações, para as pessoas nos conhecerem e também para no futuro elas poderem nos cobrar. Então vamos conversar, vamos saber das novidades, né? 2022 é um ano eleitoral, pessoal, e os nossos amigos, tanto o Celso quanto o Pedro, se lançam neste momento a pré-candidatos. Você na esfera estadual. Qual é o tamanho desse desafio, Celso? Então, foi uma decisão no partido, né, de colocarem o meu nome como pré-candidato. Claro que eu aceitei, né, porque a gente tem um compromisso com a cidade, principalmente, né, não por uma ambição pessoal, mas sim para poder estar representando a nossa cidade e agregando, região, né? Para poder agregar. Porque Gaspar, na verdade, é uma das cidades do estado que mais contribui, né, para o nosso estado de Santa Catarina na questão de arrecadação. Sim. E o retorno a gente vê, né, olhos nu, que nós não temos um tratamento adequado, porque historicamente nós não elegemos um representante local, né? Tivemos representante aqui na região de Blumenau, como então a deputada Ana Paula, que dava uma atenção especial para Gaspar. A gente conseguiu muitas obras, né, através dela, mas a gente vê agora nesse último mandato, a que estamos vivendo agora, que tem vindo umas esmolas para o município de Gaspar.
Eu acho que Gaspar merece muito mais do que isso. Gaspar merece um representante praticamente cadeira cativa na Assembleia Legislativa. Exato. Né? Porque olha o desenvolvimento que Gaspar está tendo. Né? Nós temos grandes empresas aqui no município que contribuem muito para o desenvolvimento do nosso Estado e não temos um representante na Assembleia Legislativa para chegar lá na mesa do governador na hora certa e dizer que, olha, Gaspar existe. Exato. E nós queremos ser tratados à altura do nosso povo de Gaspar e região. Sim. Então esse é o trabalho que a gente quer fazer. Sim. Né? Estou me propondo a fazer. Isso, o senhor eleitor gasparense me der essa oportunidade, com certeza, eu como pré-candidato, me elegendo deputado estadual, a gente vai querer fazer esse trabalho para a nossa cidade de Gaspar e região. A gente já volta aqui com o Celso, agora a gente vai conhecer um pouquinho da história do Pedro, já foi vereador em exercício, também pelo Partido dos Trabalhadores, é advogado, fez uma defesa belíssima de uma causa, inclusive no STF, a gente vai falar dessa história daqui a pouco, mas vamos também comentar agora, Pedro, sobre esse desafio de ser pré-candidato a deputado federal. Pois então, na minha cabeça agora eu ia ter um período um pouco mais discreto na política do ponto de vista de candidatura, porque eu gostaria de me focar mais na advocacia. Mas aí, conversando dentro do partido, algumas coisas, o pessoal começou a sugerir meu nome, né, na ideia de que Gaspar deveria ter um candidato estadual e um federal, que seria importante, né, afinal, a gente tem que lembrar que hoje o Lula está muito bem posicionado para ganhar a eleição, e é importante que nós tenhamos pessoas em Gaspar sendo protagonistas nesse processo, porque se confirmando esse cenário, Gaspar tende a se favorecer com isso também, né? Além disso, o PT passa por um grande desafio de renovação de seus quadros, que não pode ser uma renovação de rompimento, né? Tem que ser justamente uma transição, que é o que a gente está também fazendo, né? Sim. Então, eu aprendendo com o Celso, né? Eu lembro desde de pequeno, na creche ainda o Celso era o prefeito, né? Então, assim, são experiências bacanas. E a gente sente, né? Acabo tendo uma andança grande por todo o estado, porque participo de vários espaços, para além dos espaços partidários, né? Então na Pastoral da Juventude, inicialmente no Interact, agora com o Rotaract, né? Nós temos aí também muita amizade, né? Até com figuras de outros partidos e tudo mais. Então havia muita gente sentindo uma necessidade de uma candidatura jovem a deputados federais, né? Porque a maioria dos jovens, até os que estão com mandato, mas tendem aí a estadual. E faltava às vezes um corajoso ou talvez um meio doido para topar o desafio. E é isso, a gente está se desafiando, né? Não é fácil, claro, né? É uma campanha muito grande, é muito desafiadora, mas o fato de estar ao lado do Celso já resolve metade do problema. Tranquiliza, então, né? Já dá mais confiança para seguir nesse caminho. E agora, para quem está acompanhando o nosso trabalho aqui no Valor Entrevista, Pedro Celso Zuc, Pedro Sansão. Zuc, um pouquinho da tua história com o município de Gaspar. Prefeito por 3 vezes, motivo de muito orgulho, muitos gasparenses gostam de você, inclusive eles falam, né? O pessoal fala na rua, se o Celso vai para outro partido, ele ganha. Como é que você recebe essa atenção do público, essa atenção da comunidade de Gaspar, e quais são as tuas ferramentas para ir candidato a deputado estadual, além dessa bagagem toda como ex-prefeito da cidade? Então, eu acho que você colocou bem, Ana, né? Eu fui prefeito, tive a satisfação, o povo gasparense me deu essa alegria, né? Que para mim é uma honra, né? Ter sido prefeito da minha cidade por 3 mandatos. Isso, eu digo assim, não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa. E eu respeito muito e agradeço todos os dias, né, por ter tido essa oportunidade de governar uma cidade por 3 mandatos. Agora, o mais importante é que no final do 3º mandato, a gente saiu da prefeitura com mais de 83% de aprovação. Sim. Isso é gratificante. Tinha dinheiro em caixa, Celso? Tinha dinheiro em caixa, deixei muito dinheiro em caixa. Né? Em projetos em andamento, etc. Né? Obras em construção. E isto é muito gratificante, porque eu consigo andar na cidade, nos 4 cantos da cidade, de cabeça erguida. Que legal. Né?
as pessoas que votaram em mim podem andar de cabeça erguida, né? Porque eu honrei o voto que eu recebi, aquele voto de confiança, né? Meus familiares podem andar de cabeça erguida. E isso é o maior patrimônio de um político. Você é um exemplo de que as pessoas votam na pessoa, né? Na pessoa. E não na bandeira partidária. Mas a grande maioria vota na pessoa, né? Principalmente em cidade pequena como a nossa, né? Em modo geral, assim, eles votam muito. O voto é pessoal. Sim. Né? E a questão do partido, Alan, eu confesso para você que o Partido dos Trabalhadores tem me dado muita alegria. Né? A gente tem visto aí a questão nacional, né? Que a questão nacional repercutiu nas cidades bastante. Né? Eu acho que agora deverá repercutir de novo, né? Positivamente, porque primeiro repercutiu negativamente, agora eu acredito que vai repercutir positivamente. A gente está observando isso na questão das pesquisas, das últimas pesquisas que a imprensa tem divulgado aí em nível nacional. Sim. Que o ex-presidente Lula está muito bem e que foi isentado de uma série de processos esdrúxulos que foram levantados contra o presidente, que o único objetivo era denegrir a imagem do partido para tirar o partido da disputa eleitoral. Sim. Porque senão ele teria ganho em 2018 tranquilamente, mesmo que tivesse preso. Né? Então, a grande mídia trabalhou muito forte a questão de denegrir a imagem do nosso presidente, na época, Lula, e do nosso partido. Claro que reflete aqui na cidade pequena, porque o cidadão teve, só na maior rede de televisão do Brasil, tiveram 160 horas de crítica ao nosso partido. Qual é o partido no Brasil que aguentaria isso? Né? A gente tem visto aí vários partidos, o MDB, agora era PMDB, votou MDB por causa das críticas. E aí a gente vai analisar a questão da corrupção, né, que eles falam que houve no PT, mas esquece que o apartamento que estava lá com 50 e poucos milhões de reais, várias caixas de dinheiro lá dentro do apartamento, que não era do PT. Grande Gedel, hein, Gedel? Gedel Vieira, aquilo era do MDB. E então estão presos lá hoje ainda. É importante a gente conversar com o cidadão gasparense para a gente lembrar. Vá um dia e fiquem 5 minutos em cima da ponte do Vale para ver o tanto de movimento que está se tirando do centro da cidade com aquela ponte. Que foram 40 milhões e que está pago. Os próximos prefeitos não vão precisar pagar isso. Eu quero aproveitar, eu vou te dar um gancho. Eu vou te dar um gancho agora que tu vai pegar todos esses exemplos. Vamos lá, ajuda o Celso, hein? Tá. Foram 3 mandatos. Agora eu quero que vocês recordem aí para deixar isso registrado aqui para a população que está acompanhando a gente. Quais foram as maiores obras além da ponte? Porque justamente assim, vamos pensar só em recursos federais que é a fundo perdido, né? Como por exemplo o Instituto Federal, que não é só a obra, não é só fazer o prédio. Um abraço para Ana. Fazer o prédio, o que gera o custo depois de professores e material e tudo mais, em 2, 3 anos já se gasta mais no campus assim, do que o prédio. Fazer o prédio era fácil. Agora manter o custo, e hoje nós temos o Instituto Federal Santa Catarina no campus Gaspar, só está atrás do campus Florianópolis, que tem 100 anos de história. Sim. E é um eixo de desenvolvimento, porque quando eles vão abrir um curso, é feita uma pesquisa com os empresários da cidade para ver o que está precisando. Então, todo mundo que se forma lá sai de lá empregado. Sim. E assim nós temos as unidades de saúde, nós temos os CDIs que foram construídos. A Policlínica. A Policlínica. Nós tivemos as grandes obras de drenagem que nós fizemos no município. O bairro 7 de Setembro é histórico. 7 de Setembro. Né? O bairro Bela Vista. Sim. O bairro Santa Terezinha, né? Que nós fizemos uma obra gigantesca lá de drenagem do bairro Santa Terezinha, que, né, graças àquela obra maravilhosa, a comunidade não tem sofrido mais. Você imagina qualquer chuva botar água dentro da tua casa. Era triste. Então, essas obras marcaram que a gente fez, marcaram e foi gratificante para mim. Principalmente na questão da saúde. O investimento que a gente fez na saúde foi muito bom. Com a construção da policlínica, unidades de saúde que a gente construiu no município. Implantamos o programa Mais Médico, que infelizmente agora foi extinto. Né? 9 médicos. Né? 9 médicos nós trouxemos para o município. Foram construídos 5 CDIs, a gente conseguiu na cidade, 2 escolas, né? Então a Olímpio Moreto a gente deixou quase pronta, na Escola Olímpio Moreto também, a Luiz Franzói lá no bairro Bateia, ginásio de esporte, quadras cobertas em todas as escolas,
das unidades escolares do nosso município de Gaspar. Foram muitas obras nesse Foram bastante obras. E a revitalização do centro teve também, né, Celso? Teve a revitalização, iluminação pública, a rodovia Silveira, e entre tantas obras, foram mais de 340 ruas pavimentadas, ou parte delas pavimentadas. Isso sem endividar o município. Tudo pago. Sem endividar o município. Você falou da ponte, foram 45 milhões. Sobrou dinheiro, tanto que o atual prefeito foi na imprensa dizer que ele devolveu 2 milhões e 800, ou quase 3 milhões de reais, dinheiro que nós, durante o nosso governo, nós economizamos na obra. Nós não fizemos aditivos esdrúxulos para maquiar ali, para poder estar desviando dinheiro. Sobrou dinheiro. E todas as nossas obras eram assim. Nós gastávamos R$1 milhão para fazer 1 quilômetro de asfalto. Um exemplo que eu dou sempre é Arthur Polfo e a Pedro Schmidt Júnior, 5,5 km. Licitamos, deu 5,5 milhões de reais. Né? Assim foi a Rua Itajaí, que nós deixamos projeto e o dinheiro em caixa. A Madre Paulina, a mesma coisa. O Conjunto Arábia, a mesma coisa, a gente deixou dinheiro, projeto, dinheiro em caixa. A Bonifácio Rente, do Belchor, nós também deixamos o projeto e dinheiro em caixa, só não licitamos porque faltou alguns detalhes. Quer dizer, isso tudo a gente fez, né, com a participação da comunidade, isso que foi o mais importante. Sim. Né, através do orçamento participativo. Então é isso que a gente pretende implantar na nossa cidade e região, se por acaso eu me eleger deputado estadual. E o Celso, né, e é por causa disso que se criou as condições para que hoje, né, nós já estamos aí completando 10 anos que Gaspar está sempre entre as cidades que mais geram empregos em Santa Catarina. E não é proporcional, é a que mais gera emprego. Mesmo comparado com cidades do tamanho de Joinville, de Florianópolis, a gente gera mais emprego aqui, abre mais empresas aqui, porque é uma cidade que foi organizada, né? Nós viemos de uma prefeitura quebrada, com os carros não tinham nem motor funcionando, né, para entregar uma prefeitura funcionando, sem dívida, com dinheiro. Outro grande exemplo, João, é o SAMAI. O SAMAI, quando nós assumimos o primeiro governo, era num quadradinho ali, numa garagem de fundo lá, que era uma tristeza, não existia. Hoje o SAMAI tem uma sede própria que nós compramos. É uma empresa, né? É uma empresa, com todos os equipamentos, deixamos no final do nosso governo de 2016, eu tenho tudo registrado, tudo fotografado, né? A gente deixou o almoxerifado do SAMAI totalmente abastecido, equipamentos novos, sede própria, sem pagar aluguel. Sem pagar aluguel mais no SAMAI. Então, isso tudo foram avanços que a cidade teve, que traz benefícios para a população. Sim. Uma outra grande empresa que que eu queria colocar foi, geralmente as pessoas se esquecem, a Bung estava saindo de Gaspar, na gestão do Pedro Parente, quando o Sérgio Valdo ainda estava na Bung, né? Isso aí já estava sendo articulado, que a Bung estava saindo de Gaspar. E, no entanto, ninguém aqui da região moveu uma palha para que a Bung ficasse no município de Gaspar. Eu, juntamente com o Décio Lima, com a senadora Elis Salvati à época, né, fiz reunião com o governador e nós conseguimos deixar a Bung em Gaspar. Além de deixar a Bung em Gaspar, nós trouxemos para Gaspar, né, lá dentro da Bung, a Bung trouxe, uma fábrica de maionese, que hoje eu acredito que deve estar passando de 60 mil toneladas de maionese por ano, é produzida aqui em Gaspar. Ou seja, gerou mais emprego e renda. Isso tá repercutindo hoje no orçamento do município, na receita do município. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que lembrar, porque pouco se fala da Bung, mas Exato. A Bung individualmente é a que mais arrecada. Em grupo, Lince é o que mais arrecada no grupo, mas individualmente nós temos a empresa Bung que mais arrecada. Pessoal, nós vamos para o segundo bloco da nossa conversa com Pedro Celso Zucchi e Pedro Sansão, ambos pré-candidatos a deputado estadual e a deputado federal. Tá gostando do nosso papo? Deixa um like, faz um comentário, já voltamos. Hoje no estúdio do Valor Entrevista, Pedro Celso Zucchi, ex-prefeito da cidade de Gaspar. Pedro Sansão já foi vereador em exercício, hoje advogado. Eu quero vir agora aqui para o Pedro e te perguntar dessa convivência em Brasília. Você que tem forte influência, apesar da juventude, né, Celso? Ele tem grande influência dentro do Partido dos Trabalhadores, sobretudo em Brasília, cara. Como é que é essa convivência aí lá? Então, eu comecei a ir a Brasília a primeira vez em 2015 ainda,
E de lá para cá eu tenho ido com cada vez mais frequência e inclusive morei um tempo, né, na capital. Inicialmente muito instigado em conhecer a política, não só os quadros do PT, mas os quadros da política nacional como um todo, né? Sim. Eu já fiz algumas conexões muito bacanas. Eu me lembro uma vez estava o pessoal do núcleo imobiliário lá, e aí eu fui levar eles para conhecerem, né? E a gente fez algumas agendas muito legais para tratar de assuntos dos corretores, né? A gente até conversou por exemplo, com o senador Renan Calheiros. A gente teve uma conversa com ele de 40 minutos que foi muito interessante, né? Até para entender mais o setor e ver onde é que eles poderiam atuar mais para conquistar melhorias, entre outras coisas, né? E aí a gente foi ganhando esse espaço, né? Depois veio o convite para trabalhar com o ministro Eduardo Cardoso, né? Que chegasse a entrevistar também. Eu tive a oportunidade de entrevistar lá no Instituto Federal. Inclusive foi quando ele veio para minha banca do TCC. E, enfim, né? A gente foi construindo esses laços, né? Eu sempre tive muita vontade de ajudar a Gaspar, aproveitar que estava lá para ajudar a Gaspar, mesmo sem ter cargo, mesmo estando na iniciativa privada, né? Então, inclusive, quem for olhar os arquivos que tem na imprensa aqui em Gaspar vai ver, né, que eu fiz uma série de agendas mais de uma vez, né, com o prefeito, com alguns secretários, na época até com o Roberto Pereira, com o Jorge, com a vereadora Franciele, com o Pablo Facchini agora mais recentemente. Também fiz a última, quando eu fui em setembro agora desse ano, eu convidei a diretora do IFSC aqui de Gaspar, e nós conseguimos, né, nós fizemos, eu já tinha feito, no tempo que estava morando lá, uma passada nos deputados de Santa Catarina para sentir um pouco qual que era a posição deles em relação ao Instituto Federal, e aí a gente já foi assim, com a lista de onde tinha mais prováveis chances de conquistar emendas parlamentares, e de pouquinho em pouquinho, de migalha em migalha, né, nós conseguimos aí o encaminhamento aí de R$1,5 milhão de reais, né, em recursos para ampliação do campus, né? E além disso, a gente também tem que lembrar que é importante que nós tenhamos saídas criativas para algumas coisas, né? Porque a gente é acostumado o que geralmente os políticos das cidades fazem? Eles vão para Brasília, se agarram num deputado federal e com ele vão abrir espaço. Que tem que fazer, só que a gente tem que às vezes pensar um pouquinho para além disso, né? Fora da caixa, né? Como está na moda falar. E uma coisa que a gente fez que foi bem bacana lá com a diretora do IFSC, que a gente foi buscar também parcerias internacionais. Sim. Então, por exemplo, a gente fez uma boa conversa que tem avançado com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, né, em que eles têm um fundo de recursos muito grande, e agora a gente quer fazer um projeto aqui no campus Gaspar relacionado à acolhida de imigrantes. Nós também fizemos reuniões em algumas embaixadas, né? Então, por exemplo, para fazer cooperação técnica com Luxemburgo, né? Um principado europeu, né? Nós fizemos também reunião, por exemplo, na embaixada da Venezuela, justamente porque nós temos um problema muito sério de imigrantes venezuelanos aqui, e o campus ele quer aprimorar o seu trabalho de acolhida. Exato. Né? Então, nós estamos abrindo também essa linha de cooperação com a Universidade da Venezuela, né, para trocar essas experiências e poder fazer um trabalho mais adequado, né, e assim promover o desenvolvimento local. Então é isso que dá para se fazer em Brasília, mas aí tem que ser metido, tem que ter cara de pau, tem que ir lá e na verdade, tem Pedro, tem que ter atitude. A ponte de Gaspar saiu, o Celso vai poder falar muito melhor, porque quando estava para não sair o negócio, o Celso praticamente montou uma barraca na frente do gabinete de quem podia liberar o dinheiro, e ficou lá e bateu o pé e só saiu a hora que tinha o dinheiro, né? Só que, claro, isso dá trabalho, né? Dinheiro a fundo perdido não cai do céu, né? Dá trabalho. Você tem caminhos mais fáceis, às muita vezes, disputa, né? Querendo pegar esse dinheiro a fundo perdido. Você tem, às vezes, caminhos mais fáceis para pegar, né? Só que o caminho mais fácil, às vezes, não é o melhor caminho para a cidade. Ô Pedro, ô Celso, tu com a idade dele, se tivesse esse network, essa bagagem toda política, teria sido prefeito aqui quanto tempo? Imagina. Pois mas os destinos são meio distintos. Porque o Celso ele veio da iniciativa privada, né? Sim. Muito tempo na Petrobras, Petrobras. Eu, na verdade, iniciei aqui na nossa região em várias empresas, né? Eu trabalhei na Souza Cruz, fui instrutor técnico de fumo na época, depois fui representante comercial, etc. E hoje eu fiz concurso para trabalhar na Petrobras, onde tinha lá mais de 4.000 candidatos e tinha 50 vagas.
eu fui lá e fiz o concurso, passei. E eu fiquei na Petrobras até me aposentar. Então, inteligente. Foi uma experiência ímpar na minha vida. Eu acredito que isso vai ficar comigo o resto da vida, enquanto sobreviver. Tinha quantos candidatos no concurso da Petrobras? Mais de 4.000 candidatos. 50 vagas. 50 vagas. É que o homem é bom? A gente lutou, e lutei muito, claro, né? A gente se esforçou. Eu tinha 23 para 24 anos. Então, E isso foi importante, né? Me marcou muito, eu aprendi muito dentro da Petrobras. Porque a Petrobras é uma empresa, quando a gente fala Petrobras, muita gente pensa que é um posto de gasolina. A Petrobras é coisa fantástica. Nós, brasileiros, temos a maior empresa do hemisfério sul do planeta. É nossa, é brasileira, a Petrobras. Estão vendendo aos poucos, infelizmente, estão vendendo a nossa empresa, a empresa dos brasileiros. Os brasileiros não se apossaram dessa empresa. Por isso que eles estão desfazendo, botar na cabeça das pessoas que vender era bom. Né? Se vender fosse bom para o Brasil, imagina, né? Foi construído com o nosso dinheiro, agora nós vamos entregar. E os caras de fora estão loucos para comprar. Por quê? Porque a Petrobras dá muito lucro, a gente está vendo agora. Sim. Né? Inventaram uma tal de roubalheira que nunca existiu. Teve lá dentro de 50 mil funcionários nós éramos na Petrobras. Teve um ou dois lá que fizeram desvio. Teve, mas nós não podemos eliminar a Petrobras. Nós temos que eliminar os corruptos, os não honestos. Porque pessoas honestas e desonestas tem em todo segmento da sociedade e toda empresa. Então você não pode acabar com a Odebrecht porque teve dentro da Odebrecht 2, 3 funcionários lá que não correspondia com a realidade. Então é assim que funciona. E eu tenho o maior orgulho de falar de Petrobras, de petróleo, de gasolina, etc, etc. Então para mim isso ainda está no sangue. E mesma coisa agora na questão política de uma administração da prefeitura. Por isso eu me credencio, né? Eu me sinto credenciado a estar representando a nossa cidade, por o conhecimento que a gente adquiriu ao longo da vida. Né? E agora, é claro que se eu puder botar em prática para ajudar a minha cidade, eu vou botar. Né? Com certeza absoluta. Preciso financeiramente para ir lá pegar o salário de deputado ou de prefeito, ou sei lá do que, para a gente sobreviver. Claro que não. A gente é um cara humilde. Eu sou um cara humilde, eu vivo com pouco. Eu não preciso de grandes coisas para sobreviver. Então, esse pouco para sobreviver, graças a Deus, eu sempre agradeço a Deus todos os dias, né, que a gente conseguiu. Então, agora eu quero contribuir com a minha cidade para gerar condições para que o nosso povo gasparense, na nossa região, também tenha boa qualidade de vida. Sim. É isso que a gente quer. Ô Celso, deixa eu te perguntar, 2018 foram quantos votos que você teve para deputado? 12.400, não é bem o número exato, mas 12.400 pessoas. Muitos votos de Gaspar, né? Sim, 9.000. Mais de 9 mil votos em Gaspar. Hoje também o cenário de Gaspar está assim. Então, o atual prefeito, Kleber Vandal, sai candidato. Também, provavelmente em abril, ele se licencia, dá a oportunidade para Marcelo Breik ser o prefeito da cidade e vai se candidatar como pré-candidato a deputado estadual. Um internauta nosso mandou uma pergunta para você. Pergunta do Celso se o fato do Kleber sair e ele sair junto não pode atrapalhar o desenvolvimento de uma candidatura e de um candidato forte na cidade de Gaspar. Não, eu não vejo por esse lado. Assim, por que eu não vejo que pode atrapalhar? De maneira nenhuma. Nós em Gaspar temos mais de 45 mil votos. Se o povo gasparense fosse votar no Celso Suzuki e no Kleber Vandal, elege os dois. Porque quantos deputados de fora fizeram voto em Gaspar? Então, o que nós temos que aprender é aprender a votar. Por exemplo, tem cidadezinha muito menor que Gaspar, que tem deputado federal e deputado estadual. Então, tanto é que, por exemplo, em 2014, né, quando o Amarildo foi candidato a deputado estadual, né, o Joel também foi candidato, né, pelo MDB e a gente não fez nenhum movimento para que ele não pudesse ser, porque era importante, né, porque a gente tem que ter as lideranças daqui disputando para justamente terem força para fortalecer, né? Trazer, nós temos, João Pedro, que dá oportunidade para as pessoas poder escolherem. Eu vou votar só naquele candidato porque só existe ele, não vai votar. Na eleição passada foi assim. Então as pessoas não votaram em mim só, em Gaspar. Teve
40 e poucos mil votos, desses 40, 30 mil votos saíram de Gaspar para deputado estadual. Saiu para a gente aqui de Blumenau que traz esmola para o município de Gaspar, que não fez nada. Esse é o grande problema. Né? Então, que eu vou buscar voto fora, com certeza. Eu vou pedir voto em Blumenau, na Ilhota, Brusque, porque se eu me eleger, eu quero trabalhar pela região. Porque eu sei que só em Gaspar a gente não se elege. Né? Todos os deputados, candidatos a deputado da região, vão estar em Gaspar pedindo voto. E vão fazer muitos votos em Gaspar, com certeza. Né? Então, as pessoas vão ter essa oportunidade de estar escolhendo qual a proposta melhor para a cidade. Quem é o candidato mais preparado para ser um representante da nossa região. Exato. É isso que eu acredito que as pessoas deveriam analisar. Qual o candidato mais preparado? Eu me coloco como candidato preparado pela minha experiência de vida. Como acabei de dizer, eu trabalhei numa empresa chamada Petrobras, uma gigante do petróleo mundial. Prefeito por 3 vezes. Prefeito por 3 vezes. E por aí afora. Né? Então, é isso que me deixa bastante tranquilo. Agora, se eu não ganhar as eleições, se eu não me eleger, não significa não ganhar, se eu não me eleger, a minha vida continua normalmente, mas não vou perder um minuto, porque se eu deixei de me eleger deputado, etc. Pedro, quantos votos necessários para você se eleger? Bom, deputado federal. Vai depender quanto o partido vai alcançar de vagas, né? Mas nós acreditamos que hoje, para deputado federal, a partir de 40, 45 mil votos já seja possível ser eleito, né? Porque a gente está prevendo aí pelo menos 3 vagas de deputados federais eleitos. E aí então a terceira seria com 40 mil votos, e para deputado estadual possivelmente aí entre 15 e 18 mil votos também já eleja um deputado estadual. Olha aí, ó. E vai dizer que o Celso, em 2012 fez 16 mil votos para prefeito, então fazendo a votação 2012 para prefeito, ou se elege ou fica ali pertinho já para entrar. Eu sou suplente hoje. Hoje eu estou suplente, né? É bom, é gratificante, né? É sinal que a gente teve uma votação razoável, não foi uma votação das piores, porque, como você colocou há pouco, teve um momento muito crítico com relação ao PT, e eu fiz bastante voto, apesar das críticas que houveram, aquela coisa do, né, de fora PT nunca mais, etc. Então, mas eu acredito que essa onda, né, está passando. E vai até o ano que vem, até as eleições do ano que vem, vai mudar muito todo esse cenário na questão da política nacional e vai influenciar aqui no nosso município, assim como influenciou em 2018. Então vamos falar do cenário nacional. Lula está de volta, forte nas pesquisas, inclusive. Como é que vocês enxergam aí a candidatura do ex-presidente Lula? Eu acho muito positivo, porque o ex-presidente Lula tem uma história. Ele é um líder não só brasileiro, ele é respeitado mundialmente, né? Então a gente vê onde ele vai, ele é recebido com honraria de presidente ainda, né? Como uma autoridade, e isso é gratificante para nós brasileiros, é gratificante para nós que fizemos parte dessa história do Partido dos Trabalhadores, né? A gente vê que tem alguém responsável, que não fala bobagem, não fica criticando os outros poderes, né? O que ele fala é uma coisa que me atrai bastante, por isso eu continuo no Partido dos Trabalhadores. O governo tem que botar o pobre no orçamento. As pessoas humildes fazem parte do processo. Está lá na nossa Constituição, ele não está fazendo nada mais do que a nossa Constituição diz, que está escrito, que tem que priorizar as pessoas necessitadas, que têm o direito à saúde, educação, moradia, dignidade, segurança, etc., segurança. Então é isso só que o PT quer. O PT não quer tirar do rico para dar para o pobre. Não, a gente quer que todos tenham o direito de botar um prato na mesa para comer na hora da fome, né? No mínimo 3 vezes por dia. Esse final de semana até estava conversando com um empresário aqui de Gaspar, do setor têxtil, e ele falando assim, né? Porque em 2018 ele votou no Bolsonaro porque ele via o Bolsonaro como alguém que iria mudar aquilo que o Moro estava mostrando, né? Porque ele acreditava que o Moro era um juiz imparcial que estava fazendo um trabalho sério. E aí ele conta-se, né, que daí quando o Moro saiu da magistratura e foi ser ministro, ele já achou um negócio meio estranho, né? Depois, vendo tudo que foi feito de intervenção na Polícia Federal e tudo mais,
Porque quem é que combateu a corrupção na história do Brasil? Né? Fomos nós, né? Porque corrupção se combate enfrentando, deixando investigar, deixando fazer, né? E é isso que faz. E mais do que isso, 2018 a eleição foi muito pautada em questões de costumes e tudo mais, só que um país só discute isso quando não passa fome, quando não tem desemprego. E hoje nós voltamos a ser um país com muita fome, com muito desemprego, e é por isso que o grande tema vai ser economia, e vai ser quem tem condições de organizar isso e principalmente de pacificar. A possibilidade de nós trouxermos um candidato a vice-presidente, né, dentro do setor produtivo, dentro talvez até de uma centro-direita. Se fala muito do Alckmin, mas também tem outras possibilidades, né? O próprio José Alencar, filho do Zé Alencar, da Coteminas, a própria, né, do Magazine Luiza, né? Então a ideia de trazer esse perfil é justamente, né, porque agora, por que, por exemplo, está se falando do Alckmin? Não porque agora não vai mais ter discordância, não, mas é porque as discordâncias que nós temos agora elas ficaram pequenas perto do que tem representado o governo Bolsonaro. Então a gente precisa consolidar isso e resolver e sepultar de vez. Então, um detalhe, João Pedro, que eu queria colocar é que no governo do Lula o Brasil saiu do vergonhoso mapa da fome. Você imagina uma pessoa, uma criança, um jovem, né, um adulto, qualquer pessoa passando fome num país tão rico, nós somos o celeiro do mundo na produção da indústria, né? De 2002 para 2013, o nosso produto interno bruto ele saltou de 1,48 trilhões para 4,84 trilhões. A dívida externa que se falava que todo brasileiro já nascia endividado, devíamos tudo para o FMI, nós saímos de 60% para 34%, né? E assim por aí afora. A safra agrícola, que era de 97 milhões, saltou para 188 milhões a safra agrícola durante os governos do Partido dos Trabalhadores. As reservas, quando o PT assumiu lá em 2002, nós tínhamos reserva cambial de 37 bilhões de dólar. Em 2013 nós estávamos com 376 bilhões de dólares em reserva. Então, olha aqui como o Partido dos Trabalhadores roubou. Nós saímos de 37 bilhões para 300 e assim... E é isso que as pessoas estão taxa de desemprego vendo, né? Caiu de 12 para 5,4, né? Falaram tanto que o PT roubou a Petrobras. Em 2002 a Petrobras era avaliada em 15 bilhões e meio. No final de 2014 a Petrobras estava sendo avaliada em 104,9 bilhões. Então, quer dizer, olha como se falou bobagem durante o governo Lula para denegrir a imagem do Partido dos Trabalhadores. E outro número muito importante, o nosso salário mínimo, que comprava uma cesta básica e meia, saltou para 2 cestas básicas e meia, que dava para comprar com o salário mínimo. E por aí fora. Então, quer dizer, o ProUni, se nós for o valor do salário mínimo, isso foi fantástico para aquelas pessoas que a grande maioria dos aposentados ganha salário mínimo. Então foi valorizado, né? E o que eu mais gosto de enfatizar é a questão do Brasil ter saído do mapa da fome. Né? E infelizmente voltamos para o mapa da fome. Nós éramos a 13ª economia do mundo, pulamos para a 6ª economia do mundo, caminhando para a 5ª economia mundial. Isso tudo repercute onde? Nas cidades, nas pessoas. Sim. Gente, nós estamos finalizando quase a nossa entrevista, mas é importante fazer uma última pergunta. Com todos esses escândalos que o Partido dos Trabalhadores e os demais partidos na política brasileira já participaram, já protagonizaram, dá para a gente esperar algo de diferente no Partido dos Trabalhadores caso o Lula se eleja no ano que vem? Eu não quero que ele faça nada de diferente. Eu acho que o Lula não tem que provar nada para ninguém. Ele já fez, ele mostrou que tem competência para fazer. Assim como nós fizemos aqui em Gaspar. Podemos trazer para as pessoas poderem assimilar melhor o que aconteceu lá em Brasília, aconteceu aqui em Gaspar. Eles disseram, espalharam na comunidade que eu morava em Blumenau, que eu tenho apartamento em Balneário Camboriú, uma cobertura. Eu não tenho, gostaria muito de ter, mas
eu tenho lá na minha praia, um apartamento lá na minha praia, comprei lá em 94, né, que eu tenho casa lá no Sítio Figueira, eu gostaria muito de ter. Se alguém tiver uma casa no Sítio Figueira para me dar, por favor, eu quero. Né? E por aí afora, um monte de coisa que foi falado, né, em nível municipal, agora tu imagina isso aí em nível federal. Sim. Então foi praticamente a mesma coisa. Eu só vou torcer, né, para que o PT seja eleito em nível federal, e eu tenho certeza de uma coisa, que vai fazer um excelente governo novamente para o nosso Brasil. E eu volto a dizer, enfrentar a corrupção, primeiro, corrupção é fruto do ser humano. Sempre vai ter. É igual as esferas. É igual louça suja, né? É bom trabalhar para ter pouco, mas sempre vai ter que limpar e no outro dia vai aparecer mais. Corrupção é a mesma coisa. Agora, como é que se enfrenta a corrupção? Que infelizmente não se acaba, mas pode se enfrentar. É fazendo o que o Lula fez, que é dando estrutura para a Polícia Federal. A Polícia Federal, para ter uma noção, nos anos 90 ela fez 10 operações. De 2002 para cá foram mais de 2.000 operações. O Procurador-Geral da República, o Lula e a Dilma, foram os únicos a indicar o mais votado da lista do Ministério Público para dar autonomia para o Ministério Público investigar quem fosse, inclusive os membros do governo. Então é assim que se enfrenta a corrupção. A lei da delação premiada, a lei das organizações criminosas, todas essas legislações de enfrentamento à corrupção foram criadas pelos governos do PT. E agora a gente tem a Polícia Federal tendo intervenção, porque não pode investigar os filhos do presidente, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O Procurador-Geral da República não estava nem na lista entre os sugeridos pelo Ministério Público, pegaram um também para cumprir tarefa, e assim é no Supremo Tribunal Federal, com as indicações e tudo mais. Vamos nessa? Vamos. Gostaram do papo? Foi bom. Foi legal? Bom, cara, mas é assim, né? A gente trabalha, a gente fica bem à vontade para falar o que Exato. as pessoas... Eu já acho que eu logo vou ter que ter uma placa aqui, né? Porque já deve estar sendo a minha 10ª vez, eu acho. O Celso esteve no nosso primeiro ano, né? Então nós estamos agora em janeiro. Terceira vez. Mais, né? Acho que mais. Eu vim uma vez com Décia, né? Eu tinha vindo uma vez, duas, hoje é terceira. Por aí. Então, assim, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Como a gente fala, a gente dá espaço e oportunidade a todos para contarem a sua história. E aqui, 2 grandes histórias de envolvimento com o município de Gaspar, que agora, no ano de 2021, se lançaram pré-candidatos, a deputado estadual e a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. E, com certeza, essas 2 feras aqui vão encontrar você na sua residência para pedir, com certeza, o seu voto de confiança mais uma vez. Ele que já foi prefeito por 3 vezes, advogado e hoje também pré-candidato a deputado federal, já foi vereador em exercício, tem uma visão de política muito ampla, pois conviveu muito tempo lá em Brasília com os deputados e os senadores. Vamos nessa? Celso, deixa uma mensagem para o gasparense, depois eu passo a palavra para o Pedro. Eu acho que nesse momento eu gostaria de deixar uma mensagem de gratidão, né? Dizer muito obrigado a todos os gasparenses, aquelas pessoas que sempre me apoiaram, me acreditaram, que eu respeito e que me respeitam, e desejar a todos, né, um Feliz Natal e um ano novo, principalmente com muita saúde, que a gente consiga afastar essa questão da pandemia que a gente tem no Brasil e que todos possam voltar à vida normal. Então, um forte abraço a todos. Pedro. Obrigado, né, mais uma vez. Obrigado, Celso, também por... Está sendo uma honra estar nessa caminhada contigo e dizer que 2022 é o ano da esperança, é o ano em que o Brasil vai se reencontrar consigo mesmo e voltar para o caminho da normalidade, né, e do crescimento, né, e justamente o caminho da fraternidade, em que todo mundo possa ter 3 refeições por dia, todo mundo tenha direito ao emprego e assim todo mundo ganha, desde o empresário ao trabalhador. É isso, Celso. Muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer receber você aqui no estúdio do Valor Entrevista. Pedro, nem se fala, né? O Pedro é nosso parceiraço aqui, sempre contribuiu com o canal. Gente, gostou do nosso papo? Deixa um like, faz um comentário e, claro, segue essas 2 figuras aqui nas redes sociais e aproveita também para seguir o canal Valor Entrevista. Aos nossos patrocinadores, meu muito obrigado, um abraço a todos, voltamos na semana que vem. Tchau!